Meu nome é João Batista dos Santos, mas por essas águas do Pantanal, todo mundo me conhece como João Onça. Nasci aqui mesmo, no coração desta planície infinita, há 63 anos, quando o mundo ainda era diferente e os homens respeitavam a natureza com mais temor do que ganância. Meu pai foi caçador, meu avô também, e antes dele, outros homens da nossa linhagem já conheciam os segredos desta terra encharcada, que se estende até onde os olhos alcançam. Cresci ouvindo o rugido das onças ecoando pelas noites sem lua, o bater das asas dos jabirus cortando o céu alaranjado do entardecer, e o som sussurrante das águas que sobem e descem conforme os caprichos das chuvas. Aprendi cedo que o Pantanal não é apenas um lugar. É um ser vivo que respira, que sente, que escolhe quem pode ficar e quem deve partir. Quando tinha apenas 8 anos, meu pai me levou pela primeira vez para uma caçada. Não era para onças ainda. Isso viria mais tarde, quando eu provasse que tinha coragem e conhecimento suficientes. Naquela manhã de abril, quando a vazante já havia começado e os campos se transformavam num tapete dourado pontilhado de lagoas cristalinas, saímos atrás de veados. Eu carregava apenas uma faca pequena na cintura e uma cantimplora d'água, enquanto meu pai portava a sua Winchester 30-30, a mesma que seu pai havia usado antes dele. João, disse ele enquanto cavalgávamos pela planície, um caçador de verdade não mata por prazer. Mata por necessidade, por respeito, por equilíbrio. A natureza dá e cobra, e nós somos apenas os intermediários dessa troca. Suas palavras ficaram gravadas em meu coração, como cicatrizes de ferro em brasa. Lembro-me daquela primeira caçada como se fosse ontem. O calor já começava a apertar quando avistamos um pequeno grupo de veados pastando numa baixada próxima a um capão de mata. Meu pai fez sinal para que eu ficasse quieto, desmontou devagar e se posicionou. O tiro ecoou pela vastidão, certeiro e limpo. O animal caiu sem sofrimento, e quando nos aproximamos, meu pai tirou o chapéu e ficou alguns segundos em silêncio, os olhos fechados. Sempre agradeça, disse ele. Sempre peça perdão. Foi assim que aprendi a caçar, não como esporte ou diversão, mas como uma profissão antiga, quase sagrada, que exigia respeito tanto pela vida que se tirava, quanto pela que se preservava. Durante anos caçamos juntos, jacarés para vender o couro, capivaras para alimentar a família, porcos do mato quando apareciam em grande número. Mas as onças eram diferentes. A primeira vez que vi uma onça de verdade não foi numa caçada. Eu tinha 12 anos e estava pescando sozinho numa lagoa afastada, dessas que se formam quando o rio transborda e depois recua, deixando pequenos mundos aquáticos isolados repletos de peixes. Era final de tarde e eu já pensava em voltar para casa quando ouvi um barulho na vegetação às minhas costas. Virei-me devagar, com aquela cautela que o Pantanal ensina desde cedo, e lá estava ela, uma onça pintada fêmea, magnífica, de pelagem dourada salpicada de rosetas negras perfeitas. Devia ter uns 2 metros da cabeça à ponta da cauda, e seus olhos amarelos me fitavam com uma intensidade que me gelou o sangue. Ficamos assim por alguns segundos que pareceram eternos, eu com a vara de pescar na mão, ela me estudando como se decidisse se eu era ameaça, presa ou apenas mais um elemento da paisagem. Então, sem pressa, ela se virou e desapareceu na vegetação com aquela elegância felina que só as grandes caçadoras possuem.
Meu coração batia tão forte que pensei que ela poderia ouvi-lo de onde estava. Voltei para casa correndo, mas não contei nada para ninguém. Aquele encontro era meu, uma espécie de segredo entre mim e a natureza. Anos depois, quando eu já tinha 17 anos e conhecia o Pantanal como as linhas da minha própria mão, meu pai finalmente me considerou pronto para caçar onças. Era 1979 e naquela época ainda não havia tantas leis protecionistas, embora já houvesse quem falasse em preservação. Para nós, pantaneiros de nascença, a caça da onça não era crime nem crueldade, era necessidade e, de certa forma, honra. Uma onça problemática pode acabar com o gado de uma fazenda inteira, explicou meu pai enquanto preparávamos o equipamento para nossa primeira caçada séria. E quando isso acontece, o fazendeiro não quer saber de preservação. Ele quer a onça morta, e se não formos nós, ele vai contratar qualquer um que atire primeiro e não faça perguntas depois. A lógica era simples, mas profunda. Caçadores experientes como nós matávamos apenas as onças que realmente causavam problemas, preservando as outras e mantendo o equilíbrio. Caçadores despreparados ou pessoas movidas apenas pelo dinheiro matariam qualquer uma, inclusive fêmeas prenhas ou filhotes, destruindo gerações inteiras. Nossa primeira caçada de onça durou 5 dias. O fazendeiro, seu Arlindo, havia perdido 3 bezerros em 2 semanas, sempre da mesma forma. Mordida no pescoço, animal arrastado para a mata. Era claramente obra de uma onça adulta, provavelmente um macho territorial que havia escolhido aquela área como seu domínio. Seguimos as pegadas, estudamos os hábitos, montamos estratégias. No 4º dia, encontramos o rastro fresco. As pegadas eram enormes, maiores que qualquer uma que eu já tinha visto, marcadas na lama macia da beira de um coricho. Meu pai ajoelhou-se e estudou cada detalhe. Macho velho, disse ele. Deve ter uns 8 anos, talvez mais. Olha o tamanho da pata traseira. E vê como a pegada do lado esquerdo está um pouco arrastada? Pode ter uma lesão antiga. Onça machucada é onça perigosa. Montamos uma espera numa árvore próxima a uma trilha que o animal usava regularmente. Ficamos lá das 4 da tarde até quase meia-noite, imóveis, silenciosos, respirando devagar para não fazer ruído. Quando ela apareceu, foi como uma aparição. Um momento a trilha estava vazia. No seguinte, havia uma sombra dourada e muscular se movendo entre as árvores. Meu pai fez a mira com calma, respirou fundo e disparou. O tiro ecoou pela noite e a onça caiu imediatamente. Descemos da árvore com cuidado. Onça ferida é mais perigosa que onça saudável, mas o animal estava morto. Um tiro limpo, certeiro, sem sofrimento desnecessário. Era um macho magnífico. Devia pesar uns 90 quilos. Quando examinamos o corpo, descobrimos que meu pai tinha razão. A pata traseira esquerda tinha sinais de uma fratura mal curada, provavelmente resultado de uma briga territorial ou um acidente. Aquela lesão o impedia de caçar com eficiência na mata, forçando-o a atacar gado, uma presa mais fácil, mas que selava seu destino. Viu? Disse meu pai enquanto acariciava a pelagem do animal morto. Não foi crueldade, foi piedade. A partir daquela noite, tornei-me oficialmente um caçador de onças. Durante os anos que se seguiram, desenvolvi minha própria técnica, meu próprio entendimento desses felinos magníficos. Aprendi que cada onça tem personalidade única, hábitos específicos, territórios bem demarcados. Algumas são tímidas e evitam qualquer contato com humanos.
Outras são curiosas e podem até seguir uma pessoa por quilômetros sem atacar, apenas observando. E há aquelas que são genuinamente perigosas, seja por ferimento, idade avançada ou temperamento agressivo. Conte nos comentários de qual cidade você está assistindo. Vamos ver quantos brasileiros estão acompanhando essa história do nosso Pantanal. Durante a década de 80, a demanda por caçadores especializados em onças cresceu muito. A pecuária estava se expandindo rapidamente pelo Pantanal, e conflitos entre felinos e gado tornaram-se cada vez mais comuns. Eu e meu pai éramos chamados de fazenda em fazenda, sempre que havia sinais de predação. Chegamos a eliminar mais de 20 onças problemáticas por ano. Um número que hoje pode parecer absurdo, mas que na época representava equilíbrio entre preservação e necessidade econômica. Foi durante esses anos que conheci Dona Conceição, filha de um fazendeiro do município de Aquidauana. Ela tinha 22 anos, cabelos negros compridos e olhos cor de mel, que pareciam guardar todos os segredos do mundo. Não era comum uma moça de família participar das conversas sobre caça, mas Conceição era diferente. Interessava-se genuinamente pela vida no campo, fazia perguntas inteligentes sobre os hábitos dos animais e não demonstrava medo ou nojo quando víamos chegar com uma onça abatida. Você não acha cruel matar animais tão bonitos? Perguntou-me uma vez, enquanto examinava a pelagem de uma fêmea que havíamos caçado depois que ela matou 2 cavalos de trabalho. Acho cruel deixar que sofram por ferimento ou fome, respondi. E acho cruel também deixar que destruam o trabalho de uma vida inteira de uma família de fazendeiros honestos. Ela assentiu pensativa. Meu pai diz que vocês são os últimos de uma geração, que logo não haverá mais caçadores de verdade, só matadores. Conceição estava certa, embora na época eu não compreendesse completamente o que ela queria dizer. Casamos em 1987, numa festa simples na fazenda do pai dela. Ela usava um vestido branco de renda que sua mãe havia bordado à mão, e eu vestia minha melhor roupa de vaqueiro, com botas de couro que eu mesmo havia curtido. A festa durou 3 dias, com churrasco, música sertaneja e muita prosa sobre os velhos tempos. Nossa lua de mel foi uma viagem de 2 semanas pelo Pantanal, navegando pelos rios em minha canoa, acampando em praias de areia branca que apareciam apenas na época da seca, pescando pintados e pacus, observando a vida selvagem. Conceição revelou-se uma companheira corajosa e curiosa, capaz de remar por horas sem reclamar, de dormir ao relento sem medo e de preparar um peixe assado na brasa melhor que muitos homens. Uma noite, enquanto estávamos acampados numa ilha pequena, no meio do rio Paraguai, ouvimos o rugido de uma onça próxima. Conceição se aconchegou mais perto de mim, mas não demonstrou pânico. Ela está chamando um macho, sussurrei no ouvido dela. É época de reprodução, como você sabe, pelo tom do rugido. Grave, longo, repetitivo. É diferente do rugido territorial ou de caça. Ficamos ouvindo por quase 1 hora aquele diálogo selvagem entre os 2 animais, que se aproximavam e se afastavam. Brincavam de esconde-esconde na escuridão. Era música primitiva, ancestral, que falava de impulsos mais antigos que a própria humanidade. Deve ser assim desde o começo do mundo, murmurou Conceição. Vai ser assim muito depois que acabarmos também, respondi. Não imaginava na época como aquelas palavras se revelariam proféticas. Conceição engravidou no 1º ano de casamento
e nossa filha Maria nasceu em maio de 1988, durante a estação seca, quando o Pantanal se transforma num jardim dourado sob o céu infinito. Era uma bebê tranquila, de olhos grandes e curiosos como os da mãe, que parecia observar o mundo com sabedoria prematura. Desde pequena, Maria demonstrou uma afinidade natural com os animais que me impressionava. Sapos, lagartos, passarinhos, todos pareciam confiar nela instintivamente. Com a chegada da filha, comecei a questionar minha profissão. Não por considerá-la errada, mas porque percebia que o mundo estava mudando rapidamente ao nosso redor. As leis de proteção ambiental ficavam mais rigorosas a cada ano. O turismo ecológico começava a se desenvolver e havia cada vez mais gente falando em preservação da fauna. Alguns fazendeiros começaram a contratar caçadores menos escrupulosos. Homens que matavam qualquer onça que encontrassem, independentemente de ser problemática ou não. Foi em 1991 que vivi a experiência que mudaria minha perspectiva para sempre. Fui chamado para uma fazenda no município de Poconé, onde supostamente uma onça havia matado um bezerro. Quando cheguei ao local, encontrei não uma, mas 3 onças mortas, uma fêmea adulta e 2 filhotes de aproximadamente 8 meses. Os animais haviam sido mortos a tiros de espingarda calibre 12, de forma brutal e desnecessária. O fazendeiro, um homem de São Paulo que havia comprado a propriedade recentemente, explicou-me com naturalidade chocante. Contratei uns peões para resolver o problema. Eles disseram que era melhor matar a família toda para ter certeza de que não voltariam. Senti náusea. Aquela carnificina não tinha nada a ver com caça responsável ou controle de predadores. Era apenas matança gratuita, fruto da ignorância e do desrespeito. Os filhotes nem sequer haviam aprendido a caçar sozinhos. Dependiam totalmente da mãe para sobreviver. E a fêmea, ao que tudo indicava, nem havia atacado gado. As mordidas no bezerro morto eram claramente de jagatirica, um felino muito menor. O senhor matou 3 onças à toa, disse ao fazendeiro, mal controlando minha raiva. A que matou seu bezerro era uma jagatirica. Ele deu de ombros. Dá no mesmo. Felino é felino. Voltei para casa naquele dia com o coração pesado, sabendo que presenciara o futuro da minha profissão. Homens como aquele fazendeiro paulista estavam comprando terras no Pantanal, sem conhecer nem respeitar as regras ancestrais que regiam a relação entre humanos e animais. Para eles, a fauna selvagem era apenas um estorvo para a produtividade, algo a ser eliminado da forma mais rápida e barata possível. Conceição notou meu estado de espírito, e naquela noite, enquanto embalava Maria no colo, falamos longamente sobre o assunto. Talvez seja a hora de mudar, disse ela com sua sabedoria tranquila. O mundo está mudando, e nós podemos mudar junto ou ficar para trás. Mudar como? Caçar é tudo que sei fazer. Você conhece essas onças melhor que ninguém. Conhece seus hábitos, seus territórios, suas personalidades. Não pode usar esse conhecimento de outra forma? Não entendi imediatamente o que ela queria dizer, mas a semente estava plantada. Durante os meses seguintes, comecei a observar um movimento crescente de turistas interessados em ver a fauna pantaneira. Chegavam de todas as partes do Brasil e até do exterior, trazendo câmeras caras e binóculos potentes, dispostos a pagar bem por guias experientes que os levassem aos melhores locais de observação. Um dia, um biólogo americano chamado Dr. Robert Mitchell procurou-me através de um fazendeiro conhecido.
Ele estava desenvolvendo um projeto de pesquisa sobre comportamento de onças pintadas e precisava de alguém que conhecesse profundamente os hábitos desses felinos para ajudá-lo a localizá-los e observá-los. Ouvi dizer que o senhor é o melhor caçador de onças da região, disse ele em português, carregado de sotaque. Gostaria de contratá-lo como guia, mas não para matar, para fotografar e estudar. A proposta era tentadora. Doutor, Mitchell pagava 3 vezes mais por dia de trabalho do que eu ganhava caçando, e o serviço era infinitamente menos perigoso. Mais importante ainda, permitiria que eu usasse meu conhecimento sobre onças de uma forma construtiva, não destrutiva. Aceitei trabalhar com ele como experiência, pensando que seria apenas alguns dias. Acabou durando 3 anos. Dr. Mitchell era um homem meticuloso e apaixonado. Levantava antes do amanhecer, caminhava quilômetros sem reclamar e demonstrava uma paciência infinita para observar e anotar comportamentos. Através dele, aprendi a ver as onças com olhos diferentes. Em vez de predadores que precisavam ser eliminados, passaram a ser indivíduos únicos, cada um com personalidade própria, estratégias de caça específicas e relações sociais complexas. Uma manhã de setembro, enquanto observávamos uma fêmea com 2 filhotes jovens bebendo água numa lagoa, Doutor, Mitchell fez uma observação que me marcou profundamente. João, disse ele sem tirar os olhos do binóculo, você está vendo algo que muito poucas pessoas no mundo tiveram o privilégio de presenciar. Essa onça está ensinando seus filhotes a caçar. Veja como ela demonstra paciência, como corrige os erros deles sem agressividade, como recompensa os acertos com carinho. É um comportamento maternal sofisticado, que mostra inteligência emocional complexa. Realmente era fascinante observar a dinâmica familiar. A mãe demonstrava técnicas de aproximação, ensinava quando atacar e quando esperar, mostrava como aproveitar cada parte da presa sem desperdício. Os filhotes erravam muito, mas ela nunca os punia, apenas repetia a demonstração com paciência infinita. Durante todos esses anos caçando, continuou o americano, você deve ter desenvolvido um entendimento profundo dessas criaturas. Já pensou em escrever sobre isso? Ou talvez se tornar um guia especializado em turismo ecológico? A ideia começou a ganhar forma. Durante as noites no campo, enquanto o Dr. Mitchell fazia suas anotações à luz de uma lamparina, eu contava histórias sobre minhas experiências com onças. Ele ficava fascinado, principalmente com os detalhes comportamentais que eu havia observado ao longo dos anos. Você tem conhecimento que universidades inteiras gostariam de ter, disse ele uma vez. Conhecimento prático, obtido através de décadas de observação direta. Isso é um tesouro científico. Deixe seu comentário dizendo de que cidade você está nos assistindo. Queremos saber onde estão os verdadeiros conhecedores da nossa natureza brasileira. Em 1994, quando o Dr. Mitchell retornou aos Estados Unidos, eu já havia tomado minha decisão. Parei de caçar onças para abate e comecei a trabalhar como guia especializado em observação de fauna. O início foi difícil. Poucos turistas conheciam meus serviços e muitos fazendeiros locais me viam com desconfiança, achando que eu havia mudado de lado na guerra entre preservacionistas e pecuaristas. Mas Conceição me apoiou integralmente e aos poucos fomos construindo uma reputação sólida. Meu conhecimento dos hábitos felinos, adquirido através de décadas de caça, mostrou-se extremamente valioso para localizar animais para fotografar.
Eu sabia exatamente onde encontrar onças em diferentes épocas do ano, que horas do dia eram mais propícias para avistamentos, como interpretar sinais quase imperceptíveis que indicavam a presença recente de um felino. Maria, que já tinha 6 anos, demonstrava talento natural para essa nova atividade. Tinha olhos aguçados para detectar movimento na vegetação e uma intuição impressionante para prever comportamento animal. Nas férias escolares, quando não havia turistas, eu a levava comigo para treinar observação, e ela sempre me surpreendia com descobertas que eu havia perdido. "Papai, olha lá!" sussurrou ela numa manhã, apontando para uma moita aparentemente vazia. "Tem algo dourado se mexendo." Olhei através do binóculo e lá estava. Um jaguar jovem descansando na sombra, praticamente invisível para olhos menos treinados. Maria havia detectado um movimento sutil de orelha que eu havia perdido completamente. "Como você viu?" perguntei impressionado. "Não sei," ela respondeu com a naturalidade das crianças. "Só vi." Durante a segunda metade dos anos 90, o turismo ecológico no Pantanal explodiu. Chegavam visitantes do mundo inteiro, desde fotógrafos profissionais de vida selvagem até famílias em busca de aventura. Minha agenda ficou completamente lotada e precisei começar a recusar clientes. Foi nessa época que conheci Sarah Henderson, uma fotógrafa inglesa especializada em grandes felinos que estava produzindo um documentário para a BBC sobre onças pintadas. Sarah era uma mulher determinada, de uns 40 anos, cabelos grisalhos e olhos azuis penetrantes. Havia fotografado leões na África, tigres na Índia, leopardos da neve no Himalaia, mas as onças do Pantanal representavam um desafio especial para ela. "Eles são os mais difíceis de fotografar", explicou-me durante nossa primeira saída a campo. "Mais esquivos que leões, mais solitários que tigres, mais imprevisíveis que leopardos. E o habitat aqui é complexo demais para quem não nasceu nele." Sarah ficou 3 meses conosco, e durante esse período conseguimos documentar comportamentos nunca antes registrados em vídeo. Filmamos uma onça pescando, algo que poucos acreditavam que acontecesse regularmente. Registramos um macho territorial defendendo seu domínio contra um invasor jovem. Mais impressionante ainda, conseguimos filmar o acasalamento completo de um casal, desde o namoro inicial até a separação final. "João", disse Sarah na véspera de sua partida, "você tem uma compreensão desses animais que vai além do científico. É quase espiritual." Ela não estava errada. Depois de décadas convivendo com onças, eu havia desenvolvido uma espécie de sexto sentido para esses felinos. Conseguia sentir a presença de uma onça numa área antes mesmo de ver sinais físicos. Sabia quando um animal estava se aproximando, quando estava apenas de passagem, quando estava caçando ou descansando. "É como se você falasse a língua delas", observou um turista alemão durante uma expedição particularmente bem-sucedida, quando conseguimos avistar 5 onças diferentes em um único dia. Talvez fosse isso mesmo. Talvez décadas de caça tenham me ensinado não apenas a encontrar onças, mas a compreendê-las num nível mais profundo. A caça exige que você pense como sua presa, que antipe seus movimentos, que entenda suas motivações. Quando parei de caçar para matar e comecei a caçar para fotografar, todas essas habilidades se transformaram em algo construtivo. Em 1999, Maria tinha 11 anos e já demonstrava interesse em seguir meus passos como guia. Conceição não gostava muito da ideia.
Achava perigoso demais para uma menina. Mas eu via na nossa filha um talento natural que seria desperdício não desenvolver. Ela tem dom, argumentei, e conhece o Pantanal melhor que muito homem adulto. Mas é perigoso, João. E se acontecer alguma coisa? O que pode acontecer? Ela já anda comigo desde pequena, conhece todos os cuidados. O destino, porém, tinha outros planos. Em outubro daquele ano, durante uma expedição fotográfica com turistas japoneses, vivemos uma situação que me fez repensar completamente a segurança da nossa atividade. Estávamos observando uma fêmea com um filhote de aproximadamente 1 ano, quando outro turista, que havia se afastado do grupo contra minhas instruções, assustou os animais com o flash da câmera. A onça-mãe, interpretando aquilo como ameaça ao filhote, atacou. Não foi um ataque real. Onças raramente atacam humanos sem provocação extrema, mas uma demonstração intimidatória. Mesmo assim, o turista entrou em pânico, tropeçou e caiu numa vala cheia de lama. Por sorte, a onça se contentou em rosnar ameaçadoramente e se retirou com o filhote, mas o incidente me deixou profundamente abalado. E se Maria estivesse aqui? Perguntei a Conceição naquela noite. E se fosse ela que tivesse assustado a onça? Por isso não quero que ela trabalhe com isso, respondeu minha esposa. É perigoso demais. Mas Maria tinha opinião própria sobre o assunto. Pai, disse ela com a seriedade de uma adulta, aquele turista foi burro. Ele não respeitou os animais nem suas instruções. Eu nunca faria uma coisa dessas. Ela estava certa, mas o medo havia se instalado em meu coração. Comecei a ser excessivamente cauteloso nas expedições, mantendo distâncias maiores, evitando aproximações que antes considerava seguras. Os clientes reclamavam que não conseguiam fotografias tão boas quanto antes, mas eu preferia decepcionar turistas a arriscar vidas. Foi durante esse período de reflexão que recebi uma proposta inesperada. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente estava criando um programa de monitoramento de onças pintadas no Pantanal e precisava de especialistas locais para ajudar na pesquisa. O trabalho envolvia capturar onças temporariamente para colocar coleiras com GPS, acompanhar movimentos dos animais, estudar territórios e hábitos reprodutivos. Você seria perfeito para isso, disse Dr. Carlos Mendoza, o biólogo responsável pelo projeto. Tem o conhecimento prático que nossos pesquisadores não possuem e conhece cada centímetro desta região. A proposta era atrativa. Salário fixo, equipamento científico de primeira linha, oportunidade de contribuir para a preservação da espécie que eu conhecia melhor que ninguém. Mais importante, era uma forma de usar minha experiência de caçador para fins genuinamente conservacionistas. Aceitei o trabalho, mas com uma condição. Queria que Maria participasse como assistente nas férias escolares. Dr. Mendoza concordou, desde que ela passasse por treinamento adequado sobre procedimentos de segurança. Pessoal, que tal deixar um comentário falando de que cidade vocês estão acompanhando essa história? Vamos ver quantos estados brasileiros estão representados aqui. Meus primeiros meses como pesquisador oficial foram reveladores, trabalhando com equipamentos de telemetria, GPS e câmeras automáticas, consegui mapear territórios de onças com precisão científica. Descobri que muitas das minhas intuições sobre comportamento felino estavam corretas, mas também aprendi coisas novas que décadas de observação casual não haviam me ensinado. Por exemplo,
descobri que onças fêmeas mantêm contato muito mais próximo com filhotes adultos do que eu imaginava. Através do monitoramento por GPS, verificamos que uma fêmea continuava encontrando-se periodicamente com uma filha de 2 anos, mesmo depois que ela havia estabelecido território próprio. Era uma estrutura social mais complexa do que qualquer caçador havia suspeitado. Também descobrimos padrões de movimento surpreendentes. Um macho que acompanhamos percorria mais de 40 quilômetros em uma única noite, visitando diferentes partes de seu território, aparentemente sem propósito específico. Depois compreendemos que ele estava patrulhando, marcando fronteiras e verificando se outros machos haviam invadido seu domínio. Maria, que agora tinha 13 anos, mostrou-se uma assistente excepcional. Tinha mãos delicadas para manusear equipamentos sensíveis, paciência para longas horas de observação e, principalmente, uma intuição natural para prever comportamento animal que impressionava os pesquisadores. "Essa menina tem futuro na biologia", comentou o doutor Mendoza depois que Maria previu corretamente o local onde uma fêmea que estávamos monitorando faria sua toca de parto. "Ela pensa como os animais." Durante 3 anos, trabalhei no projeto de monitoramento, contribuindo para a maior base de dados sobre comportamento de onças pintadas já desenvolvida no Brasil. Foram anos gratificantes, durante os quais senti que finalmente estava usando meu conhecimento sobre esses felinos de forma verdadeiramente construtiva. Mas em 2003, o financiamento do projeto foi cortado devido a mudanças políticas, e eu me vi novamente trabalhando como guia turístico. Desta vez, porém, era diferente. Minha reputação havia se espalhado internacionalmente através dos contatos científicos, e eu recebia solicitações de fotógrafos profissionais, cineastas e pesquisadores do mundo inteiro. Foi nessa época que Maria, então com 15 anos, tomou uma decisão que me encheu de orgulho e preocupação ao mesmo tempo. Ela queria estudar biologia na universidade para se tornar pesquisadora oficial de fauna selvagem. "Quero continuar o trabalho que você começou", disse ela, "mas quero fazer de forma científica, com diploma e tudo." Conceição apoiou integralmente a decisão da filha. "É isso mesmo", disse. "Ela pode fazer a diferença de verdade, de uma forma que nem você nem eu conseguiríamos." Maria foi aceita no curso de Biologia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, com uma das melhores notas do vestibular. Durante os 4 anos de graduação, ela voltava para casa nas férias para trabalhar comigo, trazendo conhecimentos teóricos que complementavam minha experiência prática. "Pai", dizia ela enquanto examinava pegadas numa margem de coricho, "você sabia que o formato específico da almofada plantar pode indicar não apenas a idade da onça, mas também problemas de saúde?" Era fascinante ver como ela combinava o que aprendia na universidade com o que eu lhe havia ensinado desde criança. Muitas vezes, suas observações científicas confirmavam intuições que eu havia desenvolvido ao longo de décadas, mas não conseguia explicar teoricamente. Durante esse período, comecei a perceber mudanças preocupantes no Pantanal. O número de onças estava diminuindo visivelmente. Territórios que antes eram ocupados por famílias inteiras de felinos começavam a ficar vazios por meses. As pegadas que eu encontrava eram cada vez mais de animais jovens, inexperientes, que pareciam estar procurando desesperadamente por território disponível. "Está acontecendo alguma coisa?", comentei com o Dr. Mendoza,
Durante uma de suas visitas esporádicas à região, os animais estão desaparecendo. Sabemos disso, respondeu ele gravemente. Os números nacionais mostram declínio populacional constante, fragmentação de habitat, caça ilegal, conflitos com pecuaristas. São muitos fatores agindo simultaneamente. Foi em 2005 que presenciei algo que me marcou profundamente e me fez entender a gravidade real da situação. Durante uma expedição com turistas alemães, encontramos uma onça fêmea morta, próxima a um cocho de sal para gado. O animal havia sido envenenado. Método covarde usado por fazendeiros para eliminar predadores, sem fazer ruído de tiro. Mas o pior ainda estava por vir. Seguindo um choramingo fraco que vinha da mata próxima, encontramos 2 filhotes de aproximadamente 4 meses, magros e apavorados, tentando mamar no corpo já frio da mãe. Os turistas ficaram chocados. Alguns choraram abertamente. Eu mesmo precisei me afastar por alguns minutos para controlar a emoção. Aqueles filhotes não tinham chance de sobrevivência sozinhos. Eram jovens demais para caçar e não conheciam os perigos do território. Não podemos deixá-los aqui, disse uma das turistas alemãs, uma senhora idosa de olhos azuis, úmidos de lágrimas. Não temos escolha, respondi com o coração apertado. É a lei da natureza. Mas a lei da natureza, naquele caso, havia sido quebrada pela maldade humana. Aquela fêmea não havia morrido por velhice, doença ou luta territorial. Havia sido assassinada friamente por alguém que via sua existência apenas como prejuízo econômico. Voltei sozinho ao local no dia seguinte, mas os filhotes já haviam desaparecido. Provavelmente foram pegos por urubus ou morreram de fome e sede. Nunca mais consegui tirar aquela imagem da cabeça. 2 pequenos felinos tentando desesperadamente acordar uma mãe que nunca mais responderia. Naquela noite, conversei longamente com Conceição sobre o que estava acontecendo com nossas onças. Talvez seja o fim de uma era, disse ela com sua sabedoria tranquila. Talvez o mundo tenha ficado pequeno demais para animais tão grandes. Não quero aceitar isso, respondi. Não posso aceitar. Então faça alguma coisa. Você tem conhecimento, tem contatos, tem credibilidade. Use isso. Foi assim que nasceu minha decisão de criar uma organização não governamental dedicada especificamente à proteção de onças pintadas no Pantanal. Com a ajuda de Maria, que estava no último ano da graduação, Doutor Mendoza e alguns turistas internacionais que se tornaram parceiros, fundamos o Instituto João Onça de Preservação, em 2006. O nome foi Ideia de Maria. Pai, todo mundo aqui te conhece como João Onça. É sua marca registrada. Vamos usá-la para uma causa boa. Começamos pequeno, muito pequeno. Nossa primeira sede foi um cômodo da nossa própria casa, onde Conceição guardava as roupas de cama. Nosso primeiro equipamento científico foram meu velho binóculo e uma câmera digital básica que compramos com nossas economias. Nossa primeira equipe éramos eu, Maria nas férias da faculdade, e Conceição fazendo a contabilidade nas horas vagas. Mas tínhamos algo que muitas organizações ambientais não possuem: conhecimento profundo e prático dos animais que queríamos proteger. Eu sabia onde encontrar onças em qualquer época do ano. Conhecia os territórios, os hábitos, as rotas de deslocamento. Mais importante, conhecia pessoalmente a maioria dos fazendeiros da região e tinha credibilidade com eles. Nosso primeiro projeto foi simples, mas eficaz: mediar conflitos entre onças e fazendeiros.
Em vez de simplesmente proibir a caça ou criticar os pecuaristas, oferecíamos soluções práticas. Ajudávamos a instalar cercas elétricas em áreas críticas. Orientávamos sobre manejo de gado em regiões de alta predação. E, quando realmente necessário, capturávamos e relocávamos onças problemáticas. A ideia é mostrar que preservação e pecuária podem coexistir, expliquei para um jornalista de Campo Grande que veio fazer uma matéria sobre nosso trabalho. Não somos contra os fazendeiros, somos a favor do equilíbrio. O projeto funcionou melhor do que esperávamos. Em 2 anos, conseguimos reduzir significativamente os conflitos entre onças e gado numa área de aproximadamente 1.000 km². Mais importante, mudamos a atitude de vários fazendeiros em relação aos felinos. Seu Osvaldo, dono de uma fazenda onde havíamos relocado 3 onças problemáticas, resumiu bem a mudança de mentalidade. Antes eu matava qualquer onça que aparecesse. Agora chamo vocês primeiro. Se dá para resolver sem matar, melhor. Comentem aí de qual cidade vocês estão nos acompanhando. Vamos formar uma rede de defensores da nossa fauna pantaneira. Em 2007, Maria se formou em biologia com uma monografia sobre conflitos entre onças pintadas e atividade pecuária no Pantanal. Estratégias de mediação baseadas em conhecimento tradicional. O trabalho foi tão bem avaliado que ela recebeu convite para fazer mestrado na Universidade de São Paulo, mas decidiu ficar no Pantanal para trabalhar comigo no Instituto. Posso fazer mestrado a qualquer hora, disse ela, mas os animais precisam de ajuda agora. Com Maria como bióloga oficial do Instituto, conseguimos credibilidade científica que me faltava. Começamos a receber financiamento de organizações internacionais, doações de turistas que haviam trabalhado conosco, e até apoio de algumas empresas que queriam associar sua imagem à preservação ambiental. Nosso trabalho mais importante durante aqueles anos foi o Projeto Corredor, uma iniciativa ambiciosa para criar faixas contínuas de vegetação nativa, conectando fragmentos de mata isolados. Onças precisam de território extenso para sobreviver. Um macho adulto pode precisar de até 100 km². E a fragmentação do habitat é uma das principais causas do declínio populacional. É como se fossem ilhas, explicava Maria para fazendeiros e autoridades. Os animais ficam presos em pequenos pedaços de mata. Não conseguem encontrar parceiros para a reprodução. Não conseguem caçar adequadamente. Os corredores são pontes que conectam essas ilhas. O projeto exigia convencer dezenas de fazendeiros a preservar faixas de mata nativa em suas propriedades, conectando reservas legais existentes. Era um trabalho delicado de negociação, que dependia tanto de argumentos científicos quanto de relacionamento pessoal. Minha reputação como ex-caçador respeitado foi fundamental nessas negociações. Os pecuaristas sabiam que eu não era um ecologista de cidade que não entendia os desafios da vida rural. Sabiam que eu havia nascido e crescido ali, que entendia suas dificuldades, que falava sua linguagem. João conhece onça melhor que ninguém, disse seu Roberto, dono de uma das maiores fazendas da região, durante uma reunião comunitária. Se ele diz que o corredor vai funcionar, eu confio. Em 5 anos, conseguimos estabelecer 3 corredores ecológicos, totalizando mais de 200 quilômetros de faixas de mata preservada conectando reservas anteriormente isoladas. O resultado foi imediato. O número de onças na região começou a se estabilizar.
e registramos os primeiros nascimentos em áreas que haviam ficado vazias por anos. Mas nosso maior sucesso também trouxe nosso maior desafio. Em 2010, uma onça pintada fêmea que havíamos monitorado desde filhote e que apelidamos de Esperança, deu à luz 3 filhotes numa reserva conectada por um de nossos corredores. Era a primeira ninhada tripla registrada na região em mais de uma década. A notícia se espalhou rapidamente entre a comunidade científica internacional. Esperança tornou-se uma celebridade felina, fotografada por dezenas de pesquisadores e cineastas. Documentários foram feitos sobre ela, artigos científicos foram publicados. Nosso instituto ganhou reconhecimento mundial. O problema foi que toda essa atenção atraiu também pessoas com intenções menos nobres. Caçadores ilegais especializados em felinos exóticos, um mercado negro internacional extremamente lucrativo, começaram a frequentar a região. Uma onça pintada viva pode valer dezenas de milhares de dólares para colecionadores particulares no exterior. Em março de 2011, Esperança desapareceu. Seus 3 filhotes, então com 8 meses, foram encontrados sozinhos e claramente famintos. Procuramos por ela durante semanas, usando toda a nossa tecnologia de rastreamento, mas nunca encontramos nem o corpo, nem sinais de para onde havia sido levada. Foi caça ilegal para exportação, disse um agente federal que investigou o caso. Provavelmente foi capturada viva e já está fora do país. O desaparecimento de Esperança me afetou profundamente. Era como perder um membro da família. Eu havia acompanhado aquela onça desde que era um filhote brincalhão até se tornar uma mãe exemplar. Havia presenciado suas primeiras caçadas, seu primeiro namoro, o nascimento de suas crias. Agora, ela provavelmente estava presa numa jaula dourada em algum país distante, objeto de diversão para algum milionário excêntrico. Talvez tenhamos dado muita publicidade, disse Maria, tão abatida quanto eu. Talvez devêssemos ter mantido Esperança em segredo. Como? Nosso trabalho depende de visibilidade. Precisamos mostrar resultados para conseguir financiamento. Era o dilema central da conservação moderna. Para proteger os animais, você precisa chamar atenção para eles, mas atenção demais pode torná-los alvos. Durante meses após o desaparecimento de Esperança, questionei se nosso trabalho realmente fazia diferença. Será que não estávamos apenas prolongando a agonia de uma espécie condenada ao desaparecimento? Será que o Pantanal moderno tinha lugar para predadores de grande porte? A resposta veio de forma inesperada, através de uma ligação de seu Antônio, um fazendeiro da região do Nabileque, que eu conhecia há décadas. João, disse ele com voz urgente, tem uma onça aqui na fazenda que está precisando de ajuda. Parece que foi atropelada na estrada. Ainda está viva, mas mal consegue se mover. Chegamos à fazenda em menos de 2 horas, carregando equipamento de captura e primeiros socorros. A onça era um macho jovem, de aproximadamente 2 anos, que havia sido atingido por um caminhão na BR-262. Tinha a pata traseira esquerda fraturada e várias escoriações, mas nada que parecesse fatal. Vamos precisar levá-lo para tratamento veterinário em Campo Grande, disse Maria, após examinar o animal sedado. É a única chance dele. Façam o que for preciso, disse seu Antônio. Eu pago as despesas. Aquele gesto de um fazendeiro tradicional, oferecendo-se para custear o tratamento de uma onça ferida, me fez perceber que nosso trabalho havia realmente mudado mentalidades.
10 anos antes, o mesmo homem teria matado o animal ferido sem hesitar. O jovem macho, que batizamos de resistente, passou 3 meses em recuperação numa clínica veterinária especializada em fauna selvagem. Quando voltou ao Pantanal, estava completamente curado e pronto para estabelecer seu próprio território. Soltamos Resistente numa área onde não havia registro de onças há mais de 5 anos. Em 6 meses, ele não apenas se estabeleceu, como também atraiu uma fêmea jovem para a região. Em 2013, nasceram os primeiros filhotes daquele casal, repovoando uma área que todos consideravam perdida para sempre. Viu? Disse Conceição, acompanhando pelo binóculo os 2 filhotes brincando na beira de uma lagoa. Vale a pena não desistir. Ela estava certa. Cada animal salvo, cada conflito mediado com sucesso, cada filhote que nascia em território restaurado, era uma vitória pequena, mas significativa contra a extinção. Galera, aproveitem e deixem um comentário dizendo de onde vocês estão nos acompanhando. Vamos ver se conseguimos representar todo o Brasil nessa história. Em 2014, nosso instituto completou 8 anos de existência. Tínhamos crescido de um projeto familiar para uma organização reconhecida internacionalmente, com escritório próprio, equipe de 12 pessoas e orçamento anual de mais de R$500 mil. Mais importante, havíamos documentado aumento populacional de onças em todas as áreas onde desenvolvíamos projetos. Maria, agora com 26 anos, havia se tornado uma das principais especialistas em onças pintadas do país. Dava palestras em universidades, participava de congressos internacionais e era consultora de vários projetos governamentais de conservação. Mas nunca perdeu a paixão pelo trabalho de campo, continuando a passar semanas no mato, acompanhando animais e mediando conflitos. Papai ensinou que conhecimento que não é usado vira vaidade. Dizia ela para jornalistas que perguntavam por que não havia seguido carreira acadêmica tradicional. Prefiro estar aqui, fazendo diferença de verdade. Foi nesse período que vivemos nossa experiência mais emocionante e perigosa. Durante uma operação de captura para relocação de uma fêmea problemática, o animal conseguiu se libertar da armadilha antes da sedação completa fazer efeito. Onça meio dopada é mais perigosa que onça totalmente desperta. Perde a coordenação, mas mantém os instintos agressivos. O animal partiu para cima de Maria, que estava mais próxima. Eu não tinha tempo para pegar a espingarda tranquilizante. Precisava agir imediatamente. Sem pensar, joguei-me entre minha filha e a onça, usando apenas uma vara longa para tentar manter o animal afastado. Foi uma eternidade de segundos. A onça rosnou, mostrou os caninos, fez movimentos de ataque, mas não completou a investida. Talvez a sedação parcial tenha afetado sua coordenação. Talvez ela tenha percebido que éramos muitos e recuou por instinto de sobrevivência. O fato é que, após alguns momentos tensos, o animal se afastou cambaleando e acabou desmaiando completamente alguns metros adiante. "Pai, você está louco?" disse Maria quando tudo terminou, as mãos tremendo de susto. "Poderia ter morrido." "Não poderia deixar ela te atacar", respondi também tremendo. "Sou seu pai antes de ser pesquisador." Aquele incidente nos fez repensar nossos protocolos de segurança. Implementamos novos procedimentos, investimos em equipamento mais sofisticado, aumentamos o número de pessoas em operações de captura. Nunca mais quisemos passar por um susto daqueles. Mas o episódio também me fez refletir sobre minha relação com as onças.
Durante décadas, eu as havia caçado, estudado, protegido e admirado. Elas haviam moldado minha vida inteira, definido minha carreira, influenciado minhas decisões mais importantes. Mesmo quase sendo atacado por uma delas, não conseguia sentir raiva ou medo, apenas respeito pela força selvagem que elas representavam. Em 2015, aos 57 anos, comecei a pensar em aposentadoria. Não que estivesse cansado do trabalho. Pelo contrário, sentia-me mais motivado que nunca. Mas percebia que meu corpo já não respondia como antes. Caminhadas longas me deixavam mais cansado. A pontaria com espingarda tranquilizante já não era tão precisa. Os reflexos haviam perdido a rapidez da juventude. Está na hora de passar o bastão, disse a Maria durante uma conversa sobre o futuro do Instituto. Você tem o conhecimento, a formação, a paixão e, principalmente, tem o respeito dos fazendeiros e da comunidade científica. Maria hesitou. Não sei se estou pronta para tanta responsabilidade. Ninguém nunca está pronto, respondi. A gente aprende fazendo. A transição foi gradual. Durante 2 anos, Maria assumiu progressivamente mais responsabilidades, enquanto eu me concentrava em atividades menos físicas. Planejamento estratégico, captação de recursos, treinamento de novos pesquisadores. Era gratificante ver minha filha liderar equipes, negociar com fazendeiros, apresentar projetos para autoridades governamentais. Em 2017, oficialmente passei a direção do Instituto para Maria. A cerimônia foi simples, realizada numa reserva onde havíamos reintroduzido 3 onças ao longo dos anos. Estavam presentes fazendeiros locais, pesquisadores parceiros, funcionários do Instituto e alguns turistas que se tornaram amigos ao longo dos anos. Meu pai me ensinou que conhecer onças não basta, disse Maria em seu discurso de posse. É preciso respeitá-las, protegê-las e, principalmente, fazer com que outras pessoas também as respeitem. Esse trabalho não é só meu, é de todos nós. Naquela noite, enquanto observávamos o pôr-do-sol sobre a planície infinita do Pantanal, Conceição segurou minha mão e disse: Você fez a coisa certa. Qual coisa certa? Mudou, evoluiu. Poderia ter continuado caçando até morrer, mas escolheu se transformar junto com o mundo. Ela tinha razão. Minha jornada de caçadora conservacionista havia sido longa e às vezes dolorosa, mas necessária. O mundo mudou e eu mudei junto. As onças que um dia cacei para eliminar agora, as protejo para preservar. É a mesma paixão, o mesmo conhecimento profundo, mas direcionado para uma causa diferente. Deixem nos comentários de que cidade vocês estão nos acompanhando. Quero saber onde estão os verdadeiros amantes da natureza brasileira. Hoje, aos 63 anos, passo meus dias de forma mais tranquila, mas não menos significativa. Acordo cedo, velhos hábitos não mudam, e saio para observar a fauna ao redor da nossa propriedade. Temos uma pequena reserva particular de 50 hectares, onde várias espécies encontram refúgio e alimento. De manhã, enquanto tomo chimarrão na varanda, frequentemente vejo grupos de capivaras bebendo água na lagoa, bandos de tuiuius procurando peixes nas águas rasas e, ocasionalmente, pegadas frescas de onça na lama da margem. São sinais de que nosso trabalho deu certo, de que o equilíbrio está sendo restaurado. Maria continua à frente do Instituto, que agora é referência mundial em conservação de onças pintadas. Ela desenvolveu projetos que eu nunca teria imaginado. Uso de drones para monitoramento,
câmeras com inteligência artificial para identificação automática de animais, aplicativos que permitem a fazendeiros reportar avistamentos e conflitos em tempo real. A tecnologia é ferramenta, diz ela quando perguntam sobre esses avanços. Mas o fundamental continua sendo conhecer os animais, entender seus comportamentos, respeitar sua natureza selvagem. Conceição, aos 58 anos, tornou-se uma espécie de embaixadora informal do Instituto. Recebe visitantes, conta nossa história, explica como uma família de pantaneiros transformou paixão em profissão e profissão em missão. Tem jeito natural para lidar com pessoas e consegue explicar conceitos complexos de conservação de forma simples e cativante. Às vezes, recebemos visitas de pesquisadores estrangeiros que querem conhecer o lendário João Onça. Fico constrangido com tanta atenção, mas entendo que nossa história representa algo importante: a possibilidade de transformação, de evolução, de usar conhecimento tradicional para fins conservacionistas. O Senhor é um exemplo de como conhecimento local e ciência podem trabalhar juntos, disse uma pesquisadora japonesa que veio estudar nossos métodos. Sua experiência como caçador foi fundamental para o sucesso como conservacionista. É verdade. Todas aquelas décadas caçando onças me ensinaram coisas que nenhuma universidade poderia ensinar. Onde encontrá-las, como se aproximar sem assustá-las, como interpretar seus comportamentos, como prever seus movimentos. Quando parei de usar esse conhecimento para matar e comecei a usá-lo para proteger, descobri que ele valia muito mais. Recentemente, uma equipe de televisão de São Paulo veio fazer um documentário sobre nossa história. Queriam filmar nas mesmas áreas onde eu costumava caçar, mostrar o contraste entre o passado e o presente. Foi emocionante revisitar lugares que não frequentava há anos, ver como a fauna havia se recuperado. Numa manhã de filmagem, numa área onde eu havia caçado minha primeira onça há mais de 40 anos, avistamos uma fêmea com 2 filhotes pequenos. Ela estava ensinando-os a pescar numa lagoa rasa, demonstrando pacientemente como se aproximar da água sem fazer ruído, como calcular o momento certo do bote. É a mesma área onde você matou sua primeira onça? Perguntou o diretor do documentário. Exatamente a mesma, respondi, observando os filhotes brincalhões tentando imitar a mãe. Mas agora, em vez de morte, a vida nova. Era um simbolismo perfeito. O círculo havia se fechado. O local onde um dia tirei uma vida selvagem agora era berçário para novas vidas. O caçador havia se tornado guardião. Durante a entrevista para o documentário, perguntaram-me se eu me arrependia dos anos como caçador. Arrependimento é palavra forte. Respondi após pensar cuidadosamente. Não me arrependo porque era um tempo diferente, com necessidades diferentes. Caçávamos por necessidade real, com respeito, seguindo regras ancestrais, mas me alegro por ter evoluído junto com o mundo, por ter encontrado uma forma melhor de usar meu conhecimento. É essa a verdade. Não tenho remorsos pelo que fui, mas tenho orgulho do que me tornei. Cada onça que cacei me ensinou algo que hoje uso para proteger outras onças. Cada rastro que segui me deu conhecimento que hoje compartilho com pesquisadores. Cada comportamento que observei me revelou segredos que hoje ajudam na conservação. Pessoal, comentem de que cidade vocês estão nos acompanhando. Vamos ver quantos lugares diferentes estão conhecendo a história do Pantanal. Às vezes,
Nas noites silenciosas do Pantanal, quando o vento carrega o rugido distante de uma onça chamando seu território, fecho os olhos e relembro toda a minha jornada. Do menino de 8 anos que saiu para sua primeira caçada, ao homem de 63 que dedica a vida à preservação. São mais de 5 décadas de convivência íntima com os maiores felinos das Américas. Vi gerações de onças nascerem, crescerem, reproduzirem e morrerem. Vi territórios se expandirem e se contraírem conforme as pressões humanas. Vi a natureza selvagem recuar diante do progresso. E, mais recentemente, vi esforços genuínos para restaurar o que foi perdido. O Pantanal mudou muito desde minha infância. Estradas cortam áreas que antes eram acessíveis apenas a cavalo ou canoa. Fazendas modernas ocupam terras que eram território exclusivo da fauna selvagem. Turistas do mundo inteiro vêm fotografar animais que meu avô considerava apenas recursos naturais a serem explorados. Mas algumas coisas permanecem inalteradas. O ritmo das águas que sobem e descem conforme as estações. O espetáculo do pôr do sol sobre a planície infinita. O rugido das onças ecoando pela escuridão. A sensação de pequenez diante da imensidão natural. Maria está grávida de seu primeiro filho, meu primeiro neto. Ela planeja continuar trabalhando com onças, mesmo depois do nascimento da criança, como eu fiz com ela décadas atrás. Quero que ele cresça conhecendo os animais que protegemos, diz ela, acariciando a barriga. Quero que seja a 4ª geração da família a trabalhar com onças. A diferença é que ele não será caçador. Será protetor desde o nascimento. Crescerá vendo as onças como patrimônio a ser preservado, não como recurso a ser explorado. Aprenderá sobre rastreamento, comportamento animal e técnicas de campo, mas sempre com o objetivo de conservar, nunca de eliminar. É uma evolução natural e necessária. Cada geração deve se adaptar aos desafios de seu tempo, mas sem perder a sabedoria acumulada pelas gerações anteriores. Meu conhecimento de caçador não se perdeu quando me tornei conservacionista. Ele se transformou em ferramenta para um propósito diferente e mais nobre. Recentemente, descobrimos através de câmeras automáticas que uma das onças que frequenta nossa reserva é descendente direta de Esperança, a fêmea que desapareceu anos atrás. O padrão de rosetas é inconfundível. Onças têm digitais únicas em suas pintas. Essa descoberta nos encheu de esperança. Perdoem o trocadilho. Mesmo quando perdemos um animal, sua linhagem genética pode continuar através de descendentes. É como se Esperança tivesse voltado para casa, disse Maria, emocionada, ao identificar a linhagem através de análise fotográfica comparativa. Talvez seja essa a maior lição que aprendi em mais de 5 décadas convivendo com onças. A vida sempre encontra um jeito de continuar. Mesmo diante das maiores adversidades, da caça predatória, da perda de habitat, dos conflitos com atividades humanas, essas criaturas magníficas lutam para sobreviver e se reproduzir. Nossa função como humanos não é decidir se elas merecem viver ou morrer. Nossa função é encontrar formas de coexistir, de dividir o espaço, de resolver conflitos sem recurso à violência desnecessária. É possível. Nosso trabalho provou isso durante quase 2 décadas. Hoje, quando jovens pesquisadores me procuram pedindo conselhos sobre conservação, sempre digo a mesma coisa. Primeiro, aprendam a respeitar os animais que querem proteger. Não como objetos de estudo, mas como seres vivos com direito à existência. Segundo,
Entendam que conservação não é guerra contra pessoas. É construção de pontes entre necessidades humanas e direitos da fauna. Galera, deixem um comentário dizendo de que cidade vocês estão nos acompanhando. Vamos ver se conseguimos formar um mapa do Brasil inteiro através dessa história. O sol está se pondo sobre o Pantanal, enquanto termino de contar esta história. As cores douradas da tarde iluminam a planície até onde os olhos alcançam, criando aquele espetáculo diário que nunca perde a magia. Não importa quantas vezes você presencie. Na lagoa próxima à casa, um grupo de jacarés toma sol nas margens, enquanto garças brancas pescam nas águas rasas. Um bando de araras vermelhas passa voando baixo, suas cores vibrantes contrastando com o céu alaranjado. E ali, na margem oposta da lagoa, marcas inequívocas na lama, pegadas frescas de onça. É uma fêmea adulta, pelas dimensões das almofadas plantares. Provavelmente a descendente de Esperança que descobrimos recentemente. Veio beber água ao amanhecer, quando a temperatura ainda estava amena. Deve estar descansando agora numa sombra próxima, aguardando o anoitecer para começar sua jornada de caça. Daqui a algumas horas, quando a escuridão completa cobrir o Pantanal, seu rugido pode ecoar pela noite, anunciando sua presença, demarcando território, procurando parceiro. Será o mesmo som que ouvi pela primeira vez há mais de 50 anos, quando era apenas um menino curioso acompanhando o pai numa caçada. Mas agora, quando ouvir esse rugido, não pensarei em estratégias de caça ou valor de pele. Pensarei em linhagens preservadas, territórios restaurados, conflitos mediados com sucesso. Pensarei no futuro que ajudamos a construir para essas criaturas magníficas. A transformação não foi fácil. Exigiu coragem para abandonar tradições familiares, humildade para reconhecer que o mundo havia mudado e sabedoria para perceber que meu conhecimento poderia servir a um propósito maior. Mas valeu cada momento de dúvida, cada desafio enfrentado, cada pequena vitória conquistada. Hoje, quando turistas me perguntam como foi caçar onças, sempre respondo: foi necessário no seu tempo, mas o que importa agora é protegê-las. Quando fazendeiros me procuram com problemas de predação, ofereço soluções que preservam tanto o gado quanto os felinos. Quando pesquisadores querem aprender sobre comportamento de onças, compartilho décadas de observação prática. O conhecimento permanece o mesmo. A aplicação é que mudou. Maria está organizando uma expedição internacional para o próximo mês, reunindo pesquisadores de 5 países diferentes para estudar padrões de movimentação de onças através dos corredores que criamos. Será o maior projeto colaborativo já desenvolvido na região e pode servir de modelo para outras áreas de conservação no mundo. Papai, disse ela ontem, você quer participar como consultor sênior? Hesitei por um momento. Aos 63 anos, longas expedições já não são tão confortáveis como antes. Mas depois pensei, quantas oportunidades terei ainda de compartilhar tudo o que aprendi sobre essas criaturas extraordinárias? Claro, respondi, desde que não esperem que eu carregue equipamento pesado. Ela riu. Você vai carregar apenas sua experiência, que é o mais valioso que temos. Conceição, ouvindo nossa conversa da cozinha, gritou: e eu vou junto para cuidar desse velho teimoso? É assim nossa família, unida pelo amor ao Pantanal e aos seus habitantes selvagens. 3 gerações trabalhando juntas, cada uma contribuindo com suas habilidades específicas, todas direcionadas para o mesmo objetivo:
garantir que as onças pintadas continuem rugindo pelas noites pantaneiras por muitas décadas vindouras. Ontem à noite, pouco antes de dormir, saí para fazer minha ronda habitual pelos arredores da casa. É um hábito antigo, remanescente dos tempos de caça. Quando verificar os sinais noturnos, era questão de sobrevivência. Hoje faço por prazer e curiosidade. Encontrei pegadas frescas na trilha que leva à mata. Não apenas da fêmea que já conhecíamos, mas também de um macho adulto. As pegadas se entrecruzavam, sugerindo interação social, provavelmente cortejo. Se tudo correr bem, pode ser que tenhamos novos filhotes na região dentro de alguns meses. A possibilidade me encheu de alegria. Cada nova ninhada é uma vitória contra a extinção, uma prova de que nosso trabalho faz diferença. Esses filhotes nascerão num mundo onde são protegidos por lei, monitorados por ciência e defendidos por pessoas que dedicam a vida à sua preservação. É um mundo muito diferente daquele onde nasci, e infinitamente melhor para as onças. Lembro-me da primeira vez que vi uma onça, ainda menino, pescando sozinho numa lagoa distante. O medo e o fascínio que senti naquele momento plantaram uma semente que cresceu e se transformou na paixão de uma vida inteira. Daquela criança assustada ao homem que se dedica à conservação desses felinos, foi um caminho longo, cheio de curvas e aprendizados. Se pudesse falar com aquele menino de 12 anos, o que diria? Talvez preste atenção em tudo que os animais te ensinarem. Um dia você usará esse conhecimento para salvá-los. Ou talvez não tenha medo de mudar. O mundo muda e nós precisamos mudar junto. Mas provavelmente diria apenas: continue observando, continue aprendendo, continue respeitando. Pessoal, deixem nos comentários de que cidade vocês estão nos acompanhando. Vamos ver quantos brasileiros estão conhecendo essa história do nosso Pantanal querido. Esta manhã, enquanto tomava café na varanda, chegou uma notícia que me encheu de orgulho e esperança. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais divulgou dados de satélite mostrando que a população de onças pintadas no Pantanal se estabilizou pela primeira vez em 3 décadas. Não está crescendo rapidamente, mas também não está mais diminuindo. É um sinal de que os esforços de conservação estão funcionando. Não apenas os nossos, mas de dezenas de organizações, pesquisadores, fazendeiros conscientes e autoridades governamentais que compreenderam a importância de preservar o maior felino das Américas. Maria ligou assim que soube da notícia, eufórica. Pai, conseguimos! Os números provam que é possível reverter o declínio populacional. Conseguimos o primeiro passo, corrigi. Agora o desafio é manter a estabilidade e trabalhar para o crescimento populacional sustentável. Ela tem razão ao comemorar, mas minha experiência me ensina prudência. Conservação é trabalho de longo prazo, que exige vigilância constante e adaptação contínua. Um ano bom não garante uma década boa. Uma conquista hoje pode ser perdida amanhã se relaxarmos os esforços. Mas isso não diminui a importância do momento. Estabilizar uma população em declínio é conquista extraordinária, resultado de anos de trabalho dedicado por centenas de pessoas. Cada onça salva de conflito com fazendeiros, cada filhote que sobreviveu até a idade adulta, cada corredor ecológico estabelecido contribuiu para esse resultado. Penso nos primeiros anos do Instituto, quando éramos apenas eu, Maria e Conceição, trabalhando num cômodo da nossa casa. Nossos recursos eram mínimos. Nossa experiência em gestão de organizações era nula.
Nossa credibilidade científica era questionável. Tínhamos apenas paixão, conhecimento prático e determinação. Hoje, somos uma organização reconhecida internacionalmente, com sede própria, equipe qualificada e projetos em desenvolvimento em 3 estados diferentes. Mais importante, nossos métodos estão sendo replicados em outras regiões do Brasil e até em outros países da América Latina. O modelo que desenvolvemos, combinar conhecimento tradicional com ciência moderna, mediar conflitos em vez de ignorá-los, trabalhar com fazendeiros em vez de contra eles, provou ser eficaz e sustentável. Não é a única forma de fazer conservação, mas é uma forma que funciona em contextos rurais, onde a fauna silvestre precisa coexistir com atividades produtivas. Recentemente, recebi convite para participar de um congresso internacional sobre conservação de grandes felinos na Costa Rica. Vão estar presentes especialistas em leões africanos, tigres asiáticos, leopardos persas, pumas norte-americanos. Será a primeira vez que sairei do Brasil e confesso que estou nervoso. Não sei se tenho bagagem suficiente para falar com essa gente toda, disse a Maria quando recebi o convite. Pai, ela respondeu com a paciência de quem já teve essa conversa muitas vezes. Você tem mais experiência prática com grandes felinos que a maioria dos acadêmicos presentes. Eles vão querer aprender com você, não te julgar. Conceição concordou. Você passou a vida inteira aprendendo sobre onças. Chegou a hora de ensinar o que sabe para o mundo. Decidi aceitar o convite. Será uma oportunidade única de compartilhar nossa experiência e aprender com conservacionistas de outros continentes. Quem sabe nossos métodos não possam ser adaptados para proteger tigres na Índia ou leões na África. A ideia de que técnicas desenvolvidas por um ex-caçador do Pantanal possam contribuir para a conservação global me emociona profundamente. Mostra que conhecimento local pode ter impacto universal quando direcionado para causas nobres. Estou preparando uma apresentação sobre transformando o conhecimento de caça em ferramenta de conservação. Será a primeira vez que contarei minha história completa para uma audiência internacional, desde os primeiros anos como caçador até a criação e desenvolvimento do Instituto. Não sei como será recebida. Talvez alguns críticos questionem meu passado como caçador, considerando-o incompatível com conservação. Outros podem duvidar da validade científica de métodos baseados em conhecimento tradicional. Mas estou preparado para defender nossa abordagem com dados concretos e resultados mensuráveis. A verdade é que nosso trabalho fala por si. Em 15 anos, conseguimos estabilizar populações de onças numa área de mais de 5.000 km². Reduzimos conflitos entre felinos e fazendeiros em mais de 80% nas regiões onde atuamos. Estabelecemos 3 corredores ecológicos que reconectaram habitats fragmentados. Treinamos mais de 100 fazendeiros em técnicas de manejo que reduzem predação sem eliminar predadores. São números que qualquer programa de conservação internacional gostaria de apresentar. Deixem seu comentário falando de qual cidade estão acompanhando. Vamos mostrar que o Brasil inteiro se interessa pela conservação da nossa fauna. Na semana passada, recebemos uma visita muito especial. Dr. George Schaller, um dos maiores especialistas mundiais em grandes felinos e autor de dezenas de livros sobre comportamento animal, veio conhecer nosso trabalho pessoalmente. É um homem de 80 e poucos anos,
cabelos brancos, olhos ainda brilhantes de curiosidade científica. Ouvi falar muito sobre vocês, disse ele durante o jantar de boas-vindas. Especialmente sobre como conseguem mediar conflitos entre onças e fazendeiros. É um problema que enfrentamos no mundo inteiro. Durante 3 dias, levamos Dr. Shaler para conhecer nossos projetos de campo. Ele ficou impressionado com nossa capacidade de localizar onças para observação, com a qualidade dos dados que coletamos e, principalmente, com o relacionamento respeitoso que mantemos com a comunidade rural. Vocês encontraram o equilíbrio perfeito, disse ele na última noite de sua visita. Ciência rigorosa sem perder a conexão humana. Conservação eficaz sem ignorar necessidades econômicas. É raro ver isso funcionando tão bem. Suas palavras me emocionaram profundamente. Dr. Shaler é alguém que dedica a vida inteira ao estudo de grandes felinos, que trabalhou com leões na África, leopardos da neve na Ásia, tigres na Índia. Se ele considera nosso trabalho relevante, é sinal de que estamos no caminho certo. Seu conhecimento como ex-caçador foi fundamental, continuou ele. Você pensa como as onças pensam, prevê seus comportamentos, entende suas necessidades territoriais. Isso não se aprende em universidade. Dr. Shaler me convidou para coassinar um artigo científico sobre técnicas de mediação de conflitos entre grandes felinos e atividades humanas. Será publicado numa das principais revistas internacionais de conservação, com circulação mundial. Sua história precisa ser conhecida globalmente, disse ele. Pode inspirar outras pessoas em situações similares a transformar conhecimento de caça em ferramenta de conservação. A perspectiva de ter meu nome numa publicação científica internacional ainda me parece surreal. Há 20 anos, eu era apenas um caçador local, conhecido apenas regionalmente. Hoje, minha experiência está sendo considerada relevante para a conservação mundial. É prova de que nunca sabemos onde nossos caminhos podem levar. Quando decidi parar de caçar onças para abate, não imaginava que um dia estaria colaborando com os maiores especialistas mundiais em felinos. Quando criei o Instituto com Maria e Conceição, não sonhava que nossos métodos seriam estudados internacionalmente. A vida tem dessas surpresas. O importante é estar aberto às mudanças, disposto a evoluir, pronto para usar nossos talentos de formas novas e melhores. Hoje, enquanto revisava anotações antigas para preparar minha apresentação no Congresso da Costa Rica, encontrei um caderno que não abria há anos. São registros dos meus primeiros anos como caçador, escritos à mão com letra cuidadosa, descrevendo encontros com onças, estratégias de rastreamento, observações comportamentais. Uma anotação me chamou a atenção. Fêmea com 2 filhotes, Lagoa do Capão Redondo, março de 1978. Muito cautelosa, ensina os pequenos a beber água sem fazer ruído. Paciência impressionante para educá-los. Inteligência notável. Era a mesma lagoa onde, 40 anos depois, filmamos uma sequência para o documentário da televisão paulista. O local havia mudado pouco, mesma vegetação, mesma forma de ferradura, mesma água cristalina. Mas minha perspectiva havia se transformado completamente. Em 1978, eu observava aquela fêmea pensando em estratégias para caçá-la, se ela se tornasse problemática. Em 2018, observei outra fêmea no mesmo local, pensando em como protegê-la e garantir que seus filhotes sobrevivessem até a idade adulta. Mesmo local, mesmo comportamento animal,
mas dois mundos completamente diferentes na minha mente. Folheando o caderno, encontrei dezenas de observações similares, descrições detalhadas de comportamentos que, na época, eu anotava para melhorar minha eficiência como caçador, mas que hoje reconheço como dados científicos valiosos sobre comportamento de onças em habitat natural. Macho territorial, aproximadamente 8 anos, marca árvores com urina, numa frequência de 300 metros ao longo do coricho. Padrão sugere território de aproximadamente 15 quilômetros quadrados. Essa observação, feita em 1981, antecipou em décadas descobertas científicas sobre territorialidade de onças machos. Eu não sabia que estava fazendo ciência. Pensava apenas que estava aprendendo sobre minha presa. Mas conhecimento é conhecimento, independente da motivação inicial. Maria ficou fascinada quando mostrei o caderno. Pai, isso aqui é um tesouro científico. São décadas de observações comportamentais detalhadas, feitas por alguém com acesso privilegiado aos animais. Não é ciência de verdade? Respondi. São só anotações de um caçador. Ciência de verdade é exatamente isso: observação cuidadosa, registro detalhado, análise de padrões. O que você estava fazendo era ciência aplicada, mesmo sem saber. Ela tem razão. Durante décadas, eu desenvolvi métodos de observação, coleta de dados e análise comportamental que rivalizavam com qualquer protocolo científico formal. A diferença era apenas o objetivo final. Eu queria capturar os animais, não estudá-los academicamente. Quando mudei de objetivo, de capturar para proteger, todos aqueles métodos se transformaram em ferramentas de conservação extremamente eficazes. O processo permaneceu o mesmo, apenas a aplicação mudou. Galera, comentem de que cidade vocês estão nos acompanhando. Queremos saber onde estão os verdadeiros defensores da natureza brasileira. Ontem à noite, Maria me trouxe uma notícia que me encheu de alegria e orgulho. A fêmea que suspeitávamos estar em período de cortejo realmente estava prenha. Câmeras automáticas registraram ela com 3 filhotes pequenos, de aproximadamente 1 mês de idade. É a primeira ninhada tripla nascida na nossa reserva desde que começamos o monitoramento detalhado. Mais importante, é prova de que nossos esforços de conservação estão criando condições ideais para a reprodução natural das onças. 3 filhotes saudáveis significa que a mãe encontrou território adequado, com caça abundante e ausência de ameaças, explicou Maria, analisando as imagens noturnas. É indicativo de habitat restaurado funcionando perfeitamente. Os filhotes aparecem nas câmeras como pequenas bolas douradas de pelos, brincando na sombra enquanto a mãe descansa. Ainda são muito novos para acompanhá-la nas caçadas, mas, em alguns meses, começarão a aprender as técnicas que garantirão sua sobrevivência. Watching essas imagens, não posso deixar de pensar na jornada completa. Dos primeiros filhotes que vi décadas atrás, muitas vezes órfãos por causa de minha própria atividade de caça, até estes 3 pequenos felinos que nasceram protegidos por leis que ajudei a fazer respeitar. Conceição, vendo minha emoção ao assistir às gravações, disse: "Você está vendo o futuro que ajudou a construir." Ela estava certa. Aqueles filhotes representam esperança concretizada, trabalho transformado em vida nova, conhecimento direcionado para a criação em vez de destruição. Durante os próximos meses, acompanharemos o desenvolvimento dessa família através das câmeras automáticas. Documentaremos cada fase do crescimento dos filhotes, desde os primeiros passos inseguros até as primeiras tentativas de caça.
será um registro científico valioso, mas também uma prova visual de que conservação funciona quando bem planejada e executada. Maria já está organizando uma equipe de estudantes universitários para analisar as gravações e produzir um relatório detalhado sobre comportamento maternal de onças em habitat restaurado. O trabalho pode ser publicado em revistas científicas e servir de base para outros projetos de conservação. Vamos chamar de Projeto Esperança, disse ela, em homenagem àquela fêmea que perdemos anos atrás, mas cuja linhagem continua através dessa nova família. É uma homenagem apropriada. Esperança foi símbolo tanto dos nossos sucessos quanto dos nossos desafios. Sua perda nos ensinou sobre os perigos da exposição excessiva, mas sua descendência prova que vida selvagem é resiliente quando dadas condições adequadas para prosperar. Este fim de semana, organizaremos uma pequena celebração para marcar o nascimento dos filhotes. Nada grande, apenas nossa equipe, alguns fazendeiros parceiros e autoridades locais que apoiaram nosso trabalho ao longo dos anos. Será um reconhecimento simbólico de que conservação é esforço coletivo, não individual. Seu Osvaldo, o fazendeiro que uma vez pagou tratamento veterinário para uma onça atropelada, já confirmou presença. Quero ver essas fotos dos filhotinhos, disse ele por telefone. Depois de tudo que fizemos, merecemos comemorar. Tem razão. Depois de quase 2 décadas trabalhando para estabilizar populações de onças, nascimentos como este são conquistas que merecem reconhecimento. Cada filhote que nasce e sobrevive em habitat protegido representa vitória contra forças que empurram a espécie em direção à extinção. O mundo ainda enfrenta desafios enormes em relação à conservação de grandes felinos. Mudanças climáticas, expansão urbana, caça ilegal, conflitos com atividades humanas. São pressões constantes que exigem vigilância e trabalho contínuos. Mas celebrações como esta nos lembram que progresso é possível, que conhecimento pode ser transformado em ação eficaz, que colaboração entre diferentes setores pode produzir resultados extraordinários, que vale a pena dedicar uma vida à proteção de criaturas que não podem se defender sozinhas contra pressões humanas. Minha história pessoal, de caçador a conservacionista, é apenas um exemplo de transformações possíveis, quando pessoas estão dispostas a questionar tradições, adaptar-se a novos contextos e usar seus talentos para propósitos mais nobres. Deixem nos comentários de qual cidade vocês estão nos acompanhando. Vamos formar uma grande família de defensores da fauna pantaneira. Enquanto escrevo estas palavras finais, o sol se põe mais uma vez sobre o Pantanal infinito. As cores douradas da tarde iluminam a planície até onde os olhos alcançam, criando aquele espetáculo diário que nunca perde a capacidade de me emocionar. Na lagoa próxima, aves aquáticas se preparam para a noite. Garças brancas procuram os últimos peixes antes da escuridão, enquanto jacarés deslizam silenciosamente pela superfície espelhada da água. Um bando de araras vermelhas passa voando baixo, suas cores vibrantes contrastando com o céu alaranjado do entardecer. E ali, nas margens lamacentas, pegadas frescas confirmam que a vida selvagem continua seu ciclo eterno. Onças beberam água ao amanhecer. Descansaram durante o calor do dia e agora se preparam para mais uma noite de caça e território. É o mesmo ritmo que observo há mais de 5 décadas, desde aquele primeiro encontro quando eu tinha apenas 12 anos. Algumas coisas mudam. Populações humanas,
tecnologias, leis, atitudes sociais. Outras permanecem constantes. Instintos animais, ciclos naturais, a magnificência da vida selvagem em seu habitat original. Minha contribuição para essa continuidade foi pequena, mas significativa. Ajudei a proteger algumas dezenas de onças ao longo dos anos. Mediei conflitos que poderiam ter resultado em morte desnecessária de felinos. Compartilhei conhecimento que pode ajudar futuras gerações de conservacionistas. Não salvei a espécie sozinho. Ninguém poderia fazer isso. Mas fiz minha parte num esforço coletivo que está fazendo diferença mensurável na preservação do maior felino das Américas. Maria continuará esse trabalho com energia, conhecimento e paixão que superam os meus. Meu neto crescerá numa realidade onde onças são protegidas por lei, estudadas pela ciência e respeitadas pela sociedade. É um futuro melhor do que aquele que encontrei quando nasci. Às vezes me perguntam se foi difícil abandonar a caça depois de tantos anos praticando-a. A resposta honesta é que não foi difícil, foi necessário. Quando você compreende que pode usar seus talentos para construir em vez de destruir, para proteger em vez de eliminar, para criar esperança em vez de causar medo, a escolha se torna óbvia. O conhecimento permanece o mesmo. A paixão continua intensa. A conexão com os animais se mantém profunda. Apenas o propósito mudou, e mudou para melhor. Esta noite, quando a escuridão completa cobrir o Pantanal e os sons noturnos começarem sua sinfonia ancestral, talvez ouça novamente o rugido de uma onça ecoando pela planície. Será o mesmo som que me fascinava quando criança, que me orientava quando caçador, que me inspira agora como conservacionista. Mas agora, quando ouvir esse rugido, sorrirei sabendo que contribuí para garantir que ele continue ecoando pelas noites pantaneiras, por muitas gerações vindouras. É o rugido da vida selvagem resistindo, sobrevivendo, prosperando apesar de todas as adversidades. É o rugido da esperança. E enquanto houver pessoas dispostas a dedicar suas vidas à proteção dessas criaturas magníficas, esse rugido nunca se calará. Pessoal, muito obrigado por acompanharem até o final a história do João Onça. Deixem nos comentários de qual cidade vocês estão nos assistindo e o que acharam dessa jornada pelo nosso Pantanal. Vamos mostrar que o Brasil inteiro se importa com a preservação da nossa fauna.